Olá, que bom ter você conosco novamente. Nessa aula nós vamos falar sobre jejum. Ixi, jejum é complicado, né? Mas não é não. Vamos ler um texto que está lá em Mateus 6, de 16 a 18, e vamos começar a falar sobre esse tema que às vezes é muito evitado, mas que é muito importante. Diz assim o texto: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o seu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas ao teu pai que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Jejum é um tema que não é muito abordado, não é muito falado, mas é algo que é muito importante. Nós vamos tentar dar uma desmistificada sobre esse tema que é o jejum. Então, a primeira pergunta que vem à mente, o que é jejum? Né? É a abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. Simplesmente isso. Não tem nada de sobrenatural, né? Você vai jejuar, você vai deixar de comer ou deixar de beber. Ou você deixa de comer tudo, ou alguns alimentos, ou deixa de beber tudo, ou alguns líquidos. Basicamente é isso. Ele deve ser sempre acompanhado de oração, né? Sim, sempre acompanhado de oração. O jejum não tem propósito sem oração. Quando nós vamos nos jejuar, nós vamos jejuar buscando alguma coisa. Então, ele tem que ser acompanhado das nossas súplicas e das nossas ações de graça. Bom, nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre jejum. Moisés, vamos pegar o ranking dos jejuadores. Quem mais jejuou? Moisés, 40 dias. Elias, 40 dias. Jesus, 40 dias. Aí você vai falar assim, mas eu tenho que jejuar 40 dias? Não, claro que não. Se você jejuar 40 dias, você morre de inanição, de fome, de um monte de outras coisas. Moisés, Elias, Jesus, eles jejuaram, né? Orientados pelo Espírito, né? Não, é algo sobrenatural. Você não precisa jejuar 40 dias, mas se Deus te pedir, Ele vai te capacitar para ficar os 40 dias sem comer. Vamos continuar aqui. Daniel, 21 dias. Opa, já desceu aí, um pouco menos. Davi, 7 dias. Esther, 3 dias e 3 noites. Paulo, 3 dias. E também Paulo jejuava constantemente. A igreja de Antioquia jejuava, não é? Eles estavam jejuando para levantar os apóstolos. Israel sempre celebrava um dia de jejum. Nós podemos jejuar por necessidade pessoal quando houver uma ordem de Deus nesse sentido, ou quando houver uma convocação da igreja para esse fim. Então, o jejum não é algo, né? Não é uma troca que eu vou jejuar para Deus me dar isso ou Deus me dar aquilo, não é? O jejum ele tem que ser motivado como diz aqui, né? Ele tem que ser motivado não só por uma necessidade pessoal, mas quando tiver uma ordem de Deus ali. Ou então quando a igreja convoca, não é? Muitas vezes a igreja está passando por um período muito difícil, um período de luta, alguns membros da igreja com períodos de luta, então a igreja pregou um jejum, né? Vamos jejuar para este fim, para que Deus olhe para nós. Então, nesse sentido, nós então apregoamos este jejum. Outra pergunta que se faz: para que serve o jejum? Então vamos lá. A primeira das respostas. O jejum é utilizado para enfraquecer a nossa carne, como está lá no Salmo 109, 24. Quando nós jejuamos, nós obrigamos a nossa carne a ficar sem aquilo que ela quer, não é? É como se nós estivéssemos ali
e colocando a nossa carne debaixo dos nossos pés. Você vai ficar sem, não é? Você vai se sacrificar diante de Deus. É como se fosse um sacrifício diante de Deus. Segundo, para quebrantar a nossa vida, ou seja, para nós nos humilharmos diante de Deus. Terceiro, para castigar a nossa alma, isso significa levar a nossa alma ao pó. E quarto, o jejum não possui um poder mágico para nos abençoar ou nos trazer vitória. Não é? Às vezes as pessoas vão jejuar para receber uma graça, para receber uma bênção. Não é para isso. O jejum é para que nós nos contristemos, para que nós coloquemos a nossa carne para baixo mesmo, para que nós possamos nos colocar diante de Deus. É como se fosse um sacrifício diante de Deus, para que nós possamos dizer: Senhor, eu vou me humilhar na Tua presença, para que o Senhor haja, não é? Paulo não falava que ele tinha um espinho na carne, que vivia esbofeteando ele, que ele orou, pediu a Deus que tirasse, e o que Deus falou para ele? A minha graça já te basta, né? Então, quando nós humilhamos a nossa vida, a nossa alma, a nossa carne ali, e dizemos: Senhor, a tua graça já basta, não preciso nem comer nem beber, eu quero receber de ti mais, eu quero estar mais na tua presença. Amém? É difícil, né? Não é fácil, não. E qual deve ser a minha motivação para o jejum? Bom, uma delas deve ser, nós devemos jejuar por motivações certas, né? Isaías 58 trata do assunto mostrando que tipo de jejum o Senhor espera dos seus filhos. Então, eu queria ler com você Isaías 58, os versos 6 e 7. Vamos dar uma olhadinha lá, porque é muito importante que a gente entenda direito Isaías 58, 6 e 7. Diz assim a palavra: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abominados, e quando quando vistes o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, olha, o povo se gabava de que jejuava e não sei o quê, e Deus está falando para ele: não é esse o jejum que eu quero de vocês. O jejum que eu quero de vocês é que vocês soltem as ligaduras da impiedade, que vocês desfaçam as ataduras do jugo e que deixem livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Deus não estava preocupado com o jejum físico, né? Mas ele estava preocupado com o jejum espiritual, eles largarem, deixarem as coisas da carne, os desejos da carne, aquilo que os afastava de Deus, né? Esse era o jejum que Deus queria, e esse é o jejum que Deus quer de nós também. Tão importante quanto se fazer um jejum e deixar de comer alguma coisa, é deixar de fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Eu acho que uma definição melhor para o jejum é essa: eu deixo de fazer a vontade da minha carne para fazer a vontade do Senhor. A vontade da minha carne é o quê? É encher a cara de comida, né? É comer mesmo. Mas fazer a vontade de Deus, é deixar as coisas que me fazem mal, aquilo que me afasta dele. Esse é o jejum que Deus espera de mim e de você. Está entendendo? B, né? Muitos judeus jejuavam com motivação errada, né? E foram exortados pelo Senhor, conforme nós lemos aqui, né? Fica aí se desfigurando na frente dos homens, fica aí mostrando: eu estou em jejum, eu estou com fraqueza porque estou jejuando, né? Para quê? Para receber uma glória para si mesmo? Nada do que fazemos para o Senhor é para a nossa própria glória. É sempre para a glória de Deus. Então, quando eu faço um jejum e quero mostrar para todo mundo que estou em jejum: olha, eu estou aqui meio pálido porque... Deixa disso. O jejum é entre você e Deus, né? O jejum é entre você e Deus. Outra pergunta que sempre é feita em relação ao jejum:
como nós devemos jejuar. Como que é esse negócio de jejuar? Eu tenho que parar de comer tudo? Ah, vale o jejum se eu deixo de comer uma coisa ou outra? Esse jejum é válido? É interessante que o jejum a abstinência de comida ou de bebida, é um tempo que nós estamos dedicando ao Senhor. Então nós devemos jejuar para o Senhor e não para ser visto pelos homens, como nós já dissemos aqui. Esse é o ponto pacífico. Segundo, Jesus condenou os fariseus porque jejuavam e desfiguravam seus rostos para que as pessoas percebessem que eles estavam em jejum. Então, o jejum é entre eu e Deus. E terceiro, o jejum deve ser oferecido ao Senhor, que ele vem em secreto, né? E ele vai nos recompensar, não em secreto, mas em público. Outra pergunta. Quais são os resultados da prática do jejum? Né? Aquela pergunta que nós falamos nas aulas anteriores. Né? Que vantagem Maria leva? Então vamos lá. Uma das vantagens, né? Olhando para a Bíblia, lá no livro de Esther, nós vemos que, lembra que o povo estava com uma sentença de morte, porque os escribas lá, o secretário do rei lá tinha feito uma armadilha para que o povo judeu fosse exterminado. E aí então o Mordecai, que era o tio de Esther, chama Esther e fala para ela que ela tem que intervir diante do rei. Mas se ela intervisse diante do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. Então Mordecai fala para ela, jejue, né? Vai buscar aí. Esther então jejuou 3 dias e 3 noites. E depois ela se apresentou diante do rei, né? E denunciou aquela armadilha que foi feita, e o povo de Israel foi todo liberto, né? Pôde se defender e acabou não tendo aquela mortandade que estava se esperando com relação ao povo de Israel. Então, olha só, né, o resultado do jejum de uma mulher que se dispôs a buscar ao Senhor, né, através do jejum, para ser o diferencial na vida de uma nação. Outro resultado prático foi a cidade de Nínive, né? Lá em Jonas 3, de 4 a 10, né? Eles apregoaram o jejum, né? E Deus teve misericórdia deles e salvou a cidade toda. Em Mateus 17, 14, 21, é aquela passagem que os discípulos estavam tentando expulsar os demônios e não conseguiam, né? E Deus então vai lá, Jesus então vai lá e expulsa esses demônios, e aí eles ficam espantados, mas como é que nós não conseguimos? E então Jesus diz, né, essa casta só se expulsa com jejum e com oração. Então o jejum também é importante para que você tenha uma carga, né, vamos dizer assim, espiritual para resistir aos demônios, para expulsar, para mandá-los embora, para tirá-los dos seus caminhos. Através do jejum, a vontade de Deus era revelada, né? É o caso de Paulo, que foi escolhido, né? A igreja de Antioquia estava lá orando e jejuando, e aí então o Espírito fala, né? Apartai-me Saulo a Barnabé para a obra que tenho para eles, né? Então, através do jejum, Saulo foi escolhido como um dos apóstolos, né? Apóstolos de Cristo, que foi mandado para os gentios. Os presbíteros foram ordenados, né? Lembra daquela passagem lá em que eles estavam reclamando do serviço, as mulheres dos gentios, os gentios não eram servidos como os judeus, estava aquela bagunça lá no começo da igreja, e então os apóstolos disseram, nós vamos jejuar e vamos ver o que Deus tem para dizer. E através do jejum, eles disseram, vamos separar homens, né? Foram os primeiros diáconos, né? Presbíteros ordenados para servir as mesas, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, o presbítero, né? O presbítero inicialmente era o servidor de mesa. Era muito importante esse cargo dele para servir as mesas, porque no começo da igreja havia muito problema entre judeus e gentios,
porque ainda não havia um entendimento claro daquilo que Jesus queria para toda a raça humana, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, então todos aqueles que o receberam lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E por último, o Espírito fala dando a direção, né? Então, às vezes, você pode jejuar buscando uma direção de Deus. Você precisa de uma direção de Deus e, através do jejum, o Espírito pode te mostrar essa direção, como foi lá em Atos 13, de 1 a 4. É importante estarmos atentos para não entendermos o jejum como boa obra e pensarmos que isso nos garantirá a salvação. O jejum não é uma boa obra, né? O jejum não vai te garantir a salvação. Você deixar de fazer o jejum não vai te levar para o inferno, não é isso. O jejum é mais uma ferramenta para você se fortalecer, para você buscar, para você deixar que Deus trabalhe na sua vida. Como eu disse, quando você jejua, você mortifica a tua carne, você coloca a tua carne para baixo e diz para ela, você vai ficar sem o que você quer, porque agora eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor. E é nesse tempo dedicado ao Senhor, no momento do jejum, que Deus vai ministrar no seu coração, que o Espírito vai falar com você, que você vai ser cheio da unção e que você vai tomar as decisões que você deve tomar de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, o jejum não é uma boa obra, jejum não te garante a salvação. Jejum é uma ferramenta para que você possa crescer e ser um homem, uma mulher aprovados, cheios da graça e cheios do Espírito. Amém? Deus te abençoe.